Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à disciplina de Desenvolvimento Web 2. Eu sou o professor Edson e hoje nós vamos dar início à aula de número 4. Tá? Como vocês puderam observar no vídeo que eu passei anteriormente, explicando, né, a situação na minha mão, eu não estou podendo preparar um material escrito para vocês. Então, eu estou fazendo uma série de videoaulas explicando pontos importantes da profissão, né, de técnico em informática. Estou explicando, trazendo reportagens, trazendo curiosidades sobre a matéria. E, sendo assim, eu resolvi, para a disciplina de Desenvolvimento Web 2, responder uma pergunta que vira e mexe eu me deparo com ela, que é: por que utilizar a linguagem JavaScript nos dias atuais? Tá? Essa pergunta ela é pertinente e, ao mesmo tempo, ela é muito boa para esclarecer, né? E sanar essa curiosidade. A gente aproveita e fazer link com outras coisas. Então vamos lá. O nome já está dizendo, a disciplina Desenvolvimento Web. Então nós, desenvolvedores de sistemas para web, ou seja, para a internet, vocês no segundo ano vocês estão tendo aula. Uma das disciplinas é LP2, que é a linguagem de programação em PHP, certo? Que é uma linguagem de programação voltada para a internet. O PHP ele trabalha com o sistema server-side, ou seja, tudo que o PHP processa é processado no servidor, e o próprio PHP, o próprio servidor da internet, ele gera o resultado do PHP em HTML e exibe esse resultado no navegador do cliente, tá? Na parte client-side. Então, o que acontece? Se o próprio PHP, assim como Java, ASP, ele já faz essa questão do HTML dinâmico, ou seja, de acordo com a programação, ele gera o HTML adequado para essa página do cliente. Então, por que utilizar o JavaScript? Bom, então vamos tentar esclarecer da melhor forma possível. Apesar do JavaScript ser uma linguagem, entre aspas, já antiga, hoje em dia na informática passou de um ano, nós já consideramos antigo, ultrapassado, né? Claro que o JavaScript tem bem mais do que isso. Mas por que ele continua em evidência, continua sendo utilizado? Pelo seguinte, um exemplo. Você tem uma página, um sistema para a internet, todo voltado em PHP. E aí você fez o usuário lá, está utilizando o seu sistema e ele fez algumas alterações, não de programação, ele simplesmente entrou com algumas informações e essas informações precisam ser atualizadas, o resultado desse processamento precisam ser atualizados na página do cliente, na parte client-side, tá? E aí, se você estiver utilizando somente linguagem de programação, que é server-side, antes de continuar, deixa eu explicar o que é client-side e o que é server-side. Server-side é tudo que é executado dentro do servidor e só o resultado vai para o cliente, tá? E isso protege,
teu acesso ao banco de dados, protege tua programação, teu código, impede que as pessoas copiem a tua programação ou que hackeiem o teu site, tá? Então, o client-side é a programação HTML, JavaScript, CSS, que é aquela programação que você dá aquele Ctrl+U e aparece o código do site todinho e a pessoa consegue copiar. Ou seja, a programação é feita no próprio navegador. O código está todo ali disponível, tá? Então essa é a diferença. Então voltando para a questão. Então digamos que você tem um cliente que tem lá um formulário, ele preencheu esse formulário e esse formulário é um formulário dinâmico. Então ele preencheu determinados dados, automaticamente muda-se o conteúdo da página. Se você está trabalhando server-side, ou seja, todo o conteúdo está sendo executado pelo servidor, o que vai acontecer? Você vai ter que estabelecer, você vai ter que enviar esses dados para o teu servidor, para o teu servidor processar essas informações e voltar com a nova página atualizada por causa de um ou dois campos que precisou ser atualizado nessa página. Então, se você tem uma página muito pesada, isso faz com que a execução do teu sistema para a internet fique lento. E isso vai desagradar o teu cliente, o teu usuário, tá? Quando isso pode ser resolvido com JavaScript. Então, você colocou algumas informações nesse formulário e, baseado nessa informação, o JavaScript vê lá a condição, impõe a condição. Se você optou por exemplo, você está fazendo uma cotação de seguro de carro. E aí, usa o carro para trabalhar? A pessoa marcou que sim, ele abre um valor. Marcou que não, ele abre outro. Você tem garagem no seu carro? Isso vai acrescentando as informações em tempo real. Vai atualizando a página em tempo real. Então, o JavaScript ele serve para isso, para dar o dinamismo na página, sem precisar que você vá ao servidor, tá? Fazer essa consulta e fazer com que o teu processamento fique lento. Okay? Ele roda direto no seu navegador, então a resposta dele é muito mais rápida, deixando o teu sistema para a internet muito mais dinâmico, sem fazer uma demanda muito grande no teu servidor, o que geraria um fluxo de dados bem grande na sua rede. Tá? Você imagina um site que é consultado por milhares de pessoas ao mesmo tempo. Todo o teu site tendo que ser o tempo todo atualizado no servidor. Isso ia gerar para você uma demanda de banda muito grande, tá? Então, o JavaScript ele permite que você faça a atualização da tua página de acordo com algumas condições, sem você precisar estar toda hora indo no servidor buscar essas informações, tá? Então, é para isso que serve a programação JavaScript. Essa é uma das finalidades da programação JavaScript. Claro que tem muitas outras, né? Então, ele serve para dar o dinamismo, efeitos, controle e agilidade às páginas. Por exemplo, um site que ficar fazendo toda hora uma requisição de página, como se tem antes, tá? Então, essa é uma ferramenta que para nós desenvolvedores para o web é essencial, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas existem algumas bibliotecas que já têm esse dinamismo pronto, como o Ajax, jQuery, o Ruby, né? Sim, concordo, mas nós temos o seguinte problema. Eu não vou entrar nesse mérito, porque essa é a aula que eu vou dar para o terceiro ano, aula 4 do terceiro ano. Mas vai estar disponível no YouTube, lá no meu canal. Então, se vocês quiserem matar essa curiosidade da questão por que a gente não deve usar tanta biblioteca externa, entra lá no meu canal no YouTube,
procura lá aula 4, análise e projeto de software 2. Tá? É a disciplina do terceiro ano. Eu vou estar explicando exatamente isso. Tá? Nessa aula eu vou estar trazendo uma reportagem que mostra que a biblioteca Hub, ou Ruby, ela foi invadida por hackers, tá? E os hackers embutiram dentro dessa biblioteca um código em que a pessoa, o desenvolvedor baixava esse código, ele tinha uma função lá que é amplamente baixada pelos desenvolvedores de site, só que dentro dessa rotina tinha uma programação em Assembler, que é a linguagem de máquina, e ela fazia o trabalho de espionagem para roubar Bitcoin. Tá? Então, é uma reportagem bem legal. Quem quiser assistir essa videoaula também vai explicar, vai sanar essa outra dúvida. Por que não, já que temos as bibliotecas, né, gratuitas, que você pode baixar já esses dinamismos de página lá na internet, por que a gente não deve fazer um uso irrestrito dessas bibliotecas, tá bom? Por essa questão, por questão de segurança. Então, ficou curioso? Vai lá e assiste a aula 4 da disciplina Análise e Projeto de Software. Não é obrigado a assistir, porque é uma disciplina que é do terceiro ano, mas tem uma ligação muito forte com essa aula de hoje. Tá? Então, se você ficou curioso, vai lá e tira essa dúvida assistindo essa videoaula da disciplina Análise e Projeto de Software 2. Ok? Aula 4. Eu estou falando exatamente sobre isso. Então vamos lá, voltando aqui para a nossa matéria, Desenvolvimento Web 2. Então, qual a diferença entre as linguagens? Cada um tem seu papel, né? Tem seu ponto de alcance. Então, a linguagem server-side, ela tem a função de preparar, de processar todas aquelas informações que tem por trás do site. Tá? Mas a parte da frente do site, que é o client-side, que é a parte onde o cliente vê a interface que o cliente utiliza para se comunicar com o teu servidor, ela não precisa estar o tempo todo se comunicando com o teu servidor, para não tornar isso pesado. Tá? Isso aí você pode fazer através do HTML, CSS e o JavaScript para dar um dinamismo aí à tua página. Né? O HTML para montar a estrutura, o CSS para melhorar o estilo, a aparência do teu site e o JavaScript para dar esse dinamismo. Né? Não ficar aquela página estática, você tem que enviar para o servidor te dar a resposta. Tá? Para evitar isso, você joga o JavaScript, que algumas coisas você já consegue a resposta ali mesmo na hora, de acordo com as condições que você programar. Isso facilita, fica uma página mais atrativa, mais dinâmica, e o teu usuário, o teu cliente que encomendou o sistema vai ficar mais satisfeito. Tá? JavaScript não pesa, uma programação bem tranquila, só você não abusar muito dele, né? Você utilizar para você fazer as coisas essenciais. Tá? Claro, você não vai colocar, por exemplo, como eu falei, o JavaScript ele roda no navegador. Então, se você der o Ctrl U, ou então você fizer uma análise do código, você consegue ver tudo que está dentro desse código. Então, você não vai colocar, por exemplo, uma conexão com um banco de dados. Se você fizer isso, você vai estar deixando à mostra o link de acesso ao teu banco de dados, senha, nome de usuário, e aí é um prato cheio para os hackers poderem invadir teu servidor, invadir teu banco de dados e roubar tuas informações, tá? Ou apagar, danificar, enfim, sequestrar. Então a gente não pode dar essa facilidade para os hackers, tá? Mas você pode estar utilizando o JavaScript em conjunto com a linguagem de programa server-side. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.